Olá, boa noite para você que nos acompanha e mais uma vez obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. No TV Notícias de hoje, nós vamos falar de hipertensão e os cuidados especiais, principalmente nessa época do ano. Você vai saber por que aumentam os riscos com a queda na temperatura. Preços mais baixos nas gôndolas dos supermercados. Uberlândia registrou o menor índice de inflação desde 2013. Nós vamos falar também de saúde bucal. Houve redução no aparecimento de cáries, mas o problema agora é a erosão dentária. A brinquedoteca do Hospital do Câncer de Uberlândia foi palco de uma apresentação de fantoches, uma aula especial sobre a preservação do meio ambiente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no TV Notícias, que está no ar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem aumentado os riscos às doenças cardiovasculares. Muito se dá em função dos maus hábitos de vida. Quem já tem uma predisposição precisa ficar mais atento, inclusive nessa época do ano, por causa das baixas temperaturas. Você vai entender por quê na reportagem de Rafael Crozara e Gislene Rodrigues. Silvia não é hipertensa, mas tem histórico na família. Tenho pai, mãe e 2 irmãs mais velhas que eu. Para evitar o problema de pressão alta, há 5 meses faz acompanhamento com nutricionista. Quer ficar livre do sobrepeso e cuidar da saúde. A minha salada é sem sal, a comida também, o sal é bem regrado e eu não tomo bebida alcoólica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas são hipertensas. Ainda de acordo com a OMS, devido à hipertensão, mais de 9 milhões de pessoas morrem de doenças cardiovasculares. No período do inverno, é importante aumentar os cuidados. Um indivíduo hipertenso, no inverno, ele ainda aumenta mais ainda a chance dele desenvolver uma complicação, como um infarto ou derrame cerebral, o acidente vascular cerebral. Isso acontece porque, para se proteger, para a gente gerar calor, nós aumentamos a produção de algumas substâncias nossas, como a adrenalina, por exemplo, que vão fazer com que a pressão arterial se eleve. E também, esse aumento da adrenalina vai fazer uma vasoconstricção. Os vasos, não só da pele, para a gente não perder muito calor, mas do próprio coração, eles vão estar mais constrictos. E isso aumenta a chance de desenvolver um infarto, por exemplo. O especialista explica que 1/3 das causas de morte no Brasil e no mundo são por doenças cardiovasculares. No inverno, crescem 30% os casos de infarto e 20% de AVC. O risco aumenta quando a temperatura cai para 15 graus ou menos. Pessoas hipertensas devem ficar atentas aos fatores de risco. Existem alguns fatores que a gente não consegue modificar. Por exemplo, a característica genética, o indivíduo que nasceu numa família de hipertensos, ele tem uma maior predisposição a ficar com a pressão arterial elevada. A idade também, com o envelhecimento, o enrijecimento dos vasos sanguíneos, é uma tendência natural dos indivíduos ficarem com a pressão mais alta. Mas existem vários fatores que a gente consegue interferir, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, o estresse emocional. Além de manter o tratamento com medicação, pacientes com pressão alta precisam ter um bom hábito alimentar. Alimentos ricos em sódio, frituras e sal são os principais vilões. Evitar o consumo de bebida alcoólica, o excesso de peso, fazer a prática contínua de atividade física, no mínimo 3 vezes na semana, tá? Sempre lembrando, tudo avaliado, tá, por um educador físico. No período do inverno, a nutricionista recomenda incluir alguns itens na dieta que ajudam na circulação sanguínea. Alguns alimentos que eu posso citar agora: o alho, frutas vermelhas, vegetais verde escuro, alimentos ricos em ômega 3. Todos eles têm o poder de auxiliar na circulação sanguínea, tá? Para poder ajudar nessa questão de normalizar a pressão arterial. Para evitar problemas de pressão alta, principalmente no período de baixas temperaturas, Silvia conta que segue uma estratégia, pratica atividade física e mantém uma alimentação saudável. Cuidar da alimentação e a atividade. No caso, a minha está 4 vezes na semana. E é isso mesmo, é sempre importante seguir uma boa alimentação e, é claro, praticar uma atividade física. Hoje o dia foi de muito sol em boa parte da região. O clima continua seco. Os bombeiros fazem um alerta em relação às queimadas, que aumentam no período de estiagem. Vamos saber agora como fica o tempo nesta sexta-feira.
Uberlândia, a sexta-feira será de sol e nada de chuva. Mínima prevista de 11 graus e máxima de 26. Em Monte Alegre, o dia começa com sol e poucas nuvens. Clima seco. A mínima é de 12 e máxima de 28 graus. Em Estrela do Sul, a temperatura também varia entre 12 graus e máxima de 28. Muito sol durante todo o dia. Em Araguari, frio mesmo só no começo da manhã, sol forte ao longo do dia. A temperatura mínima para a sexta-feira é de 9 graus e máxima de 25. E em Tuiutaba, muito calor com mínima prevista de 14 graus e máxima de 29. Não chove na cidade. O Tribunal de Justiça de Minas deferiu uma liminar que garante o repasse de verbas estaduais à Prefeitura de Uberlândia. O pedido havia sido feito pela atual gestão para que a restrição junto ao Cadastro Geral de Convenientes do Governo do Estado fosse suspensa. O município estava impedido de receber os recursos porque o Tribunal de Contas do Estado constatou que houve descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a antiga gestão municipal. Agora, a cidade vai voltar a receber verbas por meio de convênios e emendas parlamentares. Depois do intervalo, preços mais baixos nas gôndolas dos supermercados. Uberlândia registrou o menor índice de inflação desde 2013. Tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho. É em um instante só. Eu volto já. Pelo último levantamento realizado pelo CEPES da Universidade, a inflação registrada no mês anterior foi a menor desde fevereiro de 2013. Quem tem ido ao supermercado acompanha uma leve queda nos preços. Alguns itens estão com preços reduzidos. O IPC aponta que a variação durante o mês de junho em Uberlândia foi de menos 0,47%. Em maio, foi de 0,08%. Na hora de escolher o que colocar no carrinho de compras, tem gente que notou a diferença nos valores dos produtos. Olha, alguns itens, sim, eu notei que houve uma queda de preço. Sim, eu acho que diminuiu um pouco, sim. O índice de preços ao consumidor considera a oscilação de preços para famílias que têm renda de 1 a 5 salários mínimos. Os resultados apontam que a variação acumulada no ano de 2017 foi de 0,93%. Segundo o pesquisador e economista do CEPS-UFO, Álvaro, as maiores quedas de preço em comparação ao mês de maio foram nos setores de alimentação e bebidas, habitação e transportes. O grupo de transportes, o determinante principal dele ter entrado em deflação foi o preço dos combustíveis. Mas como o combustível, tanto o próprio combustível como o preço deles são voláteis, a gente pode esperar que ele suba de um determinado momento. Pelo grupo habitação, nós tivemos uma redução muito forte de energia elétrica, causada aqui em Minas, causada por dois motivos. Uma redução de PIS e COFINS, não redução da própria taxa, mas é que estava sendo cobrado errado o PIS e COFINS, eles se retiraram, corrigiram e, por outro lado, também no tocante de energia foi a mudança de bandeira. E tivemos, finalmente, o grupo de maior peso no nosso IPC, maior peso em todos os INPCs e IPCAs do país, que é exatamente a alimentação. O economista ainda explica que os produtos em que os gastos apresentaram maior variações acumuladas negativas foram banana, açúcar e óleo. Produtos que apresentaram altas significativas foram o café, batata, tomate e margarina. O valor da cesta básica com 13 produtos também caiu. Em maio, custava cerca de R$ 370. Em junho, passou para aproximadamente R$ 357. Carne, leite e pão, esses produtos tiveram um comportamento distinto, mas um comportamento mais brando. Então, as outras quedas dos outros produtos que eu citei, elas foram mais fundamentais para essa redução no custo da cesta. O consumidor comemora a possibilidade de poder comprar o que precisa e gastar menos. Seria muito válido para o consumidor a redução nos preços, porque eles poderiam investir em outras coisas, como o lazer, que é muito reduzido,
por conta do consumo com o alimento que é necessário. Se a gente consegue ter alimento mais barato, é claro que a vida da gente melhora, né? O gerente de supermercado, Cleivon, acredita que a diminuição do consumo não é o único motivo que leva à redução dos preços. Outros fatores também interferem, como a safra, oferta e período de frio do inverno. Tomate, principalmente verdura no geral, ela é muito em função de clima, né? O tomate tem uma chuva, alguma coisa assim, dá uma esfriada, ele diminui a oferta dele no Ceasa, ele sobe. O clima dá uma estabilizada, ele começa a ter um pouco mais de produto, o preço começa a adequar. E agora vamos às vagas de emprego e estágio abertas para Uberlândia e região. É o nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para vendedor de locação. O salário é de R$ 937 mais benefícios. Não é preciso experiência. Vaga para assistente contábil. O salário é de R$ 1.800 mais benefícios. É necessário ter experiência na função. Vaga para coordenador de atendimento. O salário, R$ 1.165 mais benefícios. Vagas de estágio para ensino médio. É para atendimento, telemarketing e recepção. A bolsa auxílio varia de R$ 400 a R$ 700 mais vale transporte. Vagas de estágio para ensino superior. A vaga é para a área de marketing. Bolsa auxílio de R$ 700 mais vale transporte. Os interessados nas vagas disponíveis em Uberlândia devem cadastrar o currículo no site currículo.cdlude.org.br. Os currículos serão avaliados apenas pelo site. Dúvidas sobre as vagas pelo telefone 3239-3400. De acordo com o Ministério da Saúde, houve uma queda no aparecimento de cáries em 44% entre os brasileiros, mas houve um aumento em relação à erosão dentária, que é o desgaste do esmalte dos dentes. Nós vamos saber mais sobre as causas, tratamento e principalmente prevenção com a dentista especialista em prótese dentária, Ana Cristina Magalhães. Bom, Ana, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigada. Quando a gente fala desse problema cada vez mais comum e a gente percebe que aparentemente algo que havia sido solucionado ou aparentemente mais positivo, que é o desaparecimento das cáries, a gente vem com a erosão, né? Como é que funciona isso hoje no consultório? É isso mesmo, é um contrassenso, né? Quando a gente consegue colocar uma conscientização na população e reduz a cárie, vem uma nova doença que trabalha com essa parte também de sintomatologias e multifatorial como é a cárie. A pessoa pode apresentar uma dor de dente, como se fosse cárie, a gelado, a doce. E são pessoas muitas vezes que têm dentição que não tiveram nenhuma cárie. Isso acomete cada vez mais pessoas mais novas, na faixa de 20 a 30 anos. Então está aumentando muito essa parte, acometendo essa população. E aparece exatamente isso. Os clientes aparecem no consultório relatando queixas dessa forma. Eu estou com dor quando eu como um chocolate. Eu tô com dor quando eu vou tomar um açaí, um sorvete, mas eu nunca tive cárie. O que eu tenho? É exatamente dessa forma. E por que isso acontece? Principalmente nesse público entre 20 e 30 anos. Seria a questão da própria higiene, da escovação, do tipo de alimento que a gente consome? Especialmente o alimento. Hoje a nossa dieta é muito ácida, com a linha fitness, né? A pessoa toma isotônico, muito suco cítrico, muita salada, com vinagre, limão, só alimentos muito ácidos. Isso tudo associado é multifatorial, como eu já havia falado. São associações. Então, toda essa dieta, com pessoas às vezes que malham muito, que ficam 1h30 com pesos muito fortes, apertando os dentes muito fortes. Então, eu tenho aí já somado o apertamento e o bruxismo. O bruxismo noturno, tem gente que tem apertamento diurno, não só noturno. Por quê? Fator estresse. Dão essa conotação dessa nova doença. É uma doença antiga, mas que não tinha uma manifestação tão grande. Entendi. Por isso que, de repente, a gente fala de novas doenças. E como é que funciona o tratamento? Porque a gente sabe que o tratamento ele vai ser de consultório, no que tem que ser feito, aí você pode dizer o que é, mas também na relação de mudança de hábito. Porque senão o tratamento, a gente imagina que aquele paciente ele vai ter que voltar várias vezes ao especialista. Exatamente isso. A mudança de hábito, então, para se fazer um diagnóstico diferencial, a gente precisa fazer uma série de perguntas, entrar na vida do paciente, entender como é a rotina dele, entender as suas dores,
para aí sim fazer um tratamento. Muitas vezes esse tratamento é inicialmente uma dessensibilização dessa sensibilidade dentinária que o paciente aparece. Então é aquela sensibilidade lá bem pertinho da gengiva, no pezinho do dente, que o paciente fala: eu não consigo mais tomar água gelada, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Então a gente faz um tratamento de dessensibilização e a partir disso, dependendo do caso, depois do diagnóstico, você faz outras intervenções maiores. Uso de placas, fazendo cirurgias periodontais para recobrimento dessa raiz exposta. Então é muito de diagnóstico. A grande maioria dos casos, a gente só com um protocolo de dessensibilização, que é feito com no mínimo 4 sessões de 48 em 48 horas, que então é bem seguido, é uma coisa muito importante, a conscientização desse protocolo e dessa vinda desse cliente corretamente. Então é uma coisa bem séria que a gente tem que tratar com muito carinho, né? Certeza. Então depois desse protocolo de dessensibilização, faça outros tipos de avaliação e segue com tratamento. Mas a maioria dos pacientes, principalmente os novos, eu falo que desses últimos 1 mês e meio, eu tratei 5 pacientes, dos 5, 4 eram de 20 a 30 anos. Então olha a preocupação nessa fase. Que apresentavam esse tipo de queixa, apresentavam esse tipo de problema. É uma preocupação também essa rotina diária da escovação. Então veja, a escovação é uma coisa importantíssima, que feita de forma errada, ela pode trazer problemas. Então, isso tudo é uma associação. Não é porque o paciente escova com uma escova dura que ele vai ter esse tipo de dor. Não é porque o paciente tem bruxismo ou apertamento que ele vai ter esse tipo de lesão. Não. Isso aí é uma associação de fatores. Importante. Ana, a gente gostaria de falar mais, mas assim, acho que fechou muito bem com relação à escovação e principalmente a escovação adequada, não só pensando na higiene, mas também no próprio cuidado básico com os dentes. Olha, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, espero contar com você mais vezes aqui no nosso programa também. Muito obrigada. Muito obrigado. E daqui a pouco, Brinquedoteca do Hospital do Câncer de Uberlândia foi palco de uma apresentação de fantoches, uma aula especial sobre a preservação do meio ambiente. Tem muito mais, o TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. O Arquivo Público Municipal funcionará no atual endereço só até amanhã, na Rua Natal 935, no bairro Brasil. Ele estará fechado entre os dias 31 de julho e 11 de agosto para a mudança de instalação. As atividades voltarão a ser realizadas a partir do dia 14 de agosto, na Rua Ceará 3105, no bairro Custódio Pereira. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h15 da tarde. Por mais que a gente acompanhe pelas notícias a realidade das mulheres no sistema carcerário no país, o assunto merece uma discussão maior sobre o que levaram as mulheres a cometerem os crimes, se existe socialização após o cumprimento da pena e a própria condição da família. Esse foi o tema da 4ª Acolhida, projeto do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO. Falar sobre diferentes temas de interesse da comunidade é uma das atividades oferecidas pelo projeto, que surgiu no ano passado. Tem como objetivo oferecer um acolhimento, um amparo para as mulheres que tenham sido vítimas de violência, agressão, discriminação de gênero no âmbito da universidade, ou seja, praticado por colegas, professores, funcionários, enfim, a mulher dentro da universidade. O projeto atua em processos judiciais e também em processos administrativos. A professora explica ainda que o Acolhidas procura sempre divulgar as ações em eventos, como na semana de recepção aos calouros da UFO. A gente tem uma página no Facebook, onde a maioria das pessoas nos procuram com mensagens dizendo o que aconteceu. Nós temos o atendimento aqui todas as tardes, nas terças-feiras, para estarmos à disposição caso alguém queira, deseje falar diretamente conosco. E, além disso, nós fazemos campanhas de esclarecimento. A Lessa é defensora pública de execução penal e uma das palestrantes. Ela acredita que para falar de justiça não basta só analisar as leis. O projeto ele trata não só a questão do direito, ele trata a questão da assistência social, que a gente acredita que a justiça ela é formada tanto pelo direito
quanto pelas outras áreas. A pesquisa de mestrado da Jaqueline também trata sobre a mulher e o cárcere. E segundo a jovem, o estudo, mesmo em fase inicial, já traz dados importantes. Mais de 60% das mulheres estão na prisão por causa do tráfico de drogas. Em 2014, pelo relatório Infopem Mulheres, eles trouxeram para nós essas análises com recorte específico de gênero, para informar ali quais os crimes cometidos majoritariamente por essas mulheres, e até que nós chegamos na conclusão de que 68% dos crimes cometidos por mulheres são relacionados ao crime de tráfico de drogas, E aí a gente começando a pesquisar já começa a achar uma relação, entre a intensificação a repressão ao crime de tráfico de drogas e como consequência esse grande encarceramento de mulheres. Se você quer saber mais sobre os próximos eventos ou dos serviços oferecidos pelo escritório, o telefone da Exajup é o 3291-6356. A Brinquedoteca do Hospital do Câncer em Uberlândia é um espaço destinado à socialização das crianças, auxilia no processo terapêutico e é um lugar de muitas brincadeiras. Hoje, os pequenos foram espectadores de uma apresentação especial de bonecos e a mensagem, a preocupação com o meio ambiente. A turminha do Cerrado entrou em cena, estrelando Sapo Cururu, Lobo Guará, Coruja Buraqueira, Vovô e o neto Reginaldo. O teatro ensina as crianças um pouco sobre a vida dos animais do Cerrado e a importante missão de preservar o meio ambiente. A gente vai mostrar o que é errado, o que é o certo para a gente cuidar dos animais do Cerrado, e dos rios da nossa região. Porque são as crianças que levam a mensagem para os pais. Além de ser uma forma divertida, um trabalho de cultura, é também uma forma da gente levar e fazer com que as crianças mostrem para os pais aquilo que tem que fazer. Andrei é estudante do curso de Gestão em Saúde Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia. Na peça, fez o papel do neto Reginaldo, uma criança que aprende com os outros personagens o local correto de descartar lixo. Depois da turminha do Cerrado, eu aprendi que eu tenho que conservar o meio ambiente, conservar o cerrado, as matas, proteger os animais e o mais importante, viu gente? Principalmente nessa época de estiagem, a gente tem que sempre economizar água. Como é uma peça infantil, então eles são o público que mais ficam animados, e sempre colaboram com a gente durante o decorrer do teatro. O Teatro de Fantoches da Turminha do Cerrado faz parte do Programa de Educação Ambiental do DEMAI, Escola Água Cidadã. A equipe apresentou 2 sessões no Hospital do Câncer de Uberlândia. Esse projeto ele é muito interessante, ele vai muito de encontro às atividades que nós já realizamos aqui. E ele vai acontecer em 2 sessões, uma no período da manhã, do qual a gente vai poder atender o público do ambulatório, os pacientes do ambulatório, e outra sessão no período da tarde, do qual a gente vai poder atender as crianças que estão internadas. Lívia escolheu um personagem predileto. O vovô, porque eu acho ele bem divertido, atrapalhado. Aprendeu de um jeito divertido como cuidar dos recursos naturais. Não pode jogar lixo em lugar nenhum, que tem lixeira para isso. Que não pode poluir onde os animais moram. Ao final do teatro, o público ganhou um presente especial, uma revista em quadrinhos com uma nova história de aventura da Turminha do Cerrado. A mãe de Lívia, Gilvânia, gostou do projeto que incentiva toda a família a preservar a natureza. Eu achei muito interessante, é muito criativo para incentivar mães e crianças, o ser humano, que é a natureza, e evitar as coisas que podem danificar. E a gente viu aí o quanto foi importante esse envolvimento das crianças e também dos artistas, levando cultura e informação e educação, principalmente. Se você tiver interesse em receber a peça de fantoches na sua empresa, associação ou outra instituição, o agendamento pode ser feito pelo telefone. O número é o 3223-6027. Assim a gente encerra o nosso TV Notícias de hoje. Uma excelente noite para você. A gente volta a se ver amanhã às 10 para as 7 da noite. Você fica agora com o Jornal Minas, segunda edição.